Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertória, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoado. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. A paz, tenha uma excepcional vida, é o que eu desejo do fundo do meu coração. Hoje nós vamos falar sobre oração e relacionamento com Deus. A palavra nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o amar a Deus, a pessoa pensa que é uma coisa meio egoísta, de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, mas não é. Porque se meu amor para com Deus estiver de uma maneira, o meu relacionamento com Ele, estiver de uma maneira plena, de uma maneira
boa, o que acontece? Todos os meus outros relacionamentos vão estar muito bem. Porque se eu conseguir amar a Deus, e o que é amar? Amar é respeitar, ser fiel, companheiro, cúmplice, apoiador. Quer dizer, se isso para com Deus estiver funcionando, meu relacionamento familiar, como marido, como pai, no trabalho, como funcionário, tudo vai correr de maneira correta, boa e agradável, né? E aí, quando essa estrutura é bem montada, ou seja, essa minha estrutura para com Deus, meu relacionamento para com Deus está bem estruturada, e não vinculando, claro que o amor à esposa, amor aos filhos, amor ao trabalho que você executa é importante, mas tudo isso na realidade é passageiro. Ninguém de nós sabe o tempo exato de vida de cada um. Tem a pais que perdem seus filhos, a marido que perdem suas esposas que perdem seus maridos, empregos que se perdem, bens estruturados que às vezes há falência, mas se o nosso coração estiver em Deus, nada disso nos abala. É igual aquela passagem que fala, metaforicamente, sobre você construir uma casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem o mar, a chuva, e ela continua sólida. É justamente em relação a isso. Quando os maus momentos aparecem, surgem, mesmo assim, nós não continuamos firmes pelo nosso amor, pelo nosso contato, nosso relacionamento com Deus. É muito importante isso. Deus nos chama individualmente. Isso é muito importante a gente saber. Não há como você orar. É importante você orar para o seu filho. Tem até a passagem de Jó que ele fala isso, que ele orava e fazia sacrifício pelos seus filhos, porque caso eles tivessem cometido algum erro, estivessem andando de uma maneira incorreta para com Deus, ele estava cobrindo seus filhos. Mas Deus nos chama para um relacionamento individual, entendeu? Deus nos chama para um contato pessoal, individual, e que não devemos mandar, como aconteceu no Velho Testamento, Moisés no nosso lugar. Isso está em Êxodo 21, 18. Fala assim, está até aqui aberto já. Porque Deus tira o povo do Egito, vai para o deserto, e tem um momento que Deus quer falar com o povo, com todo mundo. A intenção dele nunca foi falar só com Moisés. A intenção dele era que todo o povo tivesse um relacionamento com ele. Como ele desejou com Adão, lá no Éden, que todo final de tarde ele ia lá conversar com Adão. Então, Deus é um Deus de relacionamento, de conversa, de contato. Então ele fala assim, prepara o povo, manda eles se prepararem, tomarem banho, se arrumarem, botar perfume, desodorante, que eu vou chegar lá. Só que quando Deus desce, poxa, imagina o Todo-Poderoso vindo da terra. Tremor de terra, chamas flamejantes, terremoto, tudo aconteceu. Isso fez com que o povo tivesse medo. Então a passagem ele fala assim, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, mas não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livres de pecar. Mas eles tiveram medo, então pediram que Moisés fosse no lugar dele. Hoje em dia, nós fazemos isso com um pastor, com a pessoa que é responsável espiritualmente pelas nossas vidas. Nós queremos que ele vá ao monte, que ele vá falar com Deus e venha só nos trazer o recado. Mas a intenção de Deus, de cada um de nós, venhamos a ir ao monte, a buscar esse contato direto e frequente com ele. Isso é muito importante. Eu e você devemos ser exemplo nisso, em nossa casa principalmente nós homens, mas não somente homens, as mães, os avós, as pessoas que têm responsabilidade sobre os menores, devemos ser exemplos disso, em nossa casa. Palavras, isso é muito interessante, é um pensador, eu acho que é Hipócrates, que fala isso, não, é Sócrates, ele fala isso. As palavras até emocionam. Tem pessoas que têm uma boa oratória, têm um
bom falar, consegue manusear bem as palavras, tem um poder de convencimento grande. Elas emocionam, mas as atitudes é que convencem e que trazem transformação. Então, nessa questão de contato com Deus, eu e vocês, em relação às nossas famílias, devemos ser exemplos, devemos estimular eles através de nossa atitude, através de nossas ações, para que se vejam motivados de também estarem buscando a Deus e o contato com Ele. Jesus nos ensinou, não simplesmente nos mandava fazer, Ele não simplesmente mandava os discípulos fazer, mas Ele mesmo fazia, dando exemplo, e a partir daí os ensinava. Assim a gente vê nessa questão de contato com Deus em Lucas 6:12. Fala assim: e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar e atravessou a noite em oração. Então, uma coisa que assim foi apaixonante por mim com relação a isso foi justamente para eu me converter, foi justamente isso. Jesus não era alguém só que mandava, façam assim, façam assado, bababá, eu sou santo. Não. Ele fazia, ele realizava o ato, e aí ele ensinava. Até em questão das orações, em Mateus também fala assim, ó, assim que dispensou o povo, a multidão, depois da pregação, subiu sozinho para orar. Outra coisa importante, não espere uma motivação externa, não espere um apoio, não espere nada disso. É você, eu, independente de estar com mais alguém ou menos, ou ninguém apoiar a ideia, mas se Deus falou com você, se você sabe que aquilo é bom, se aquilo é correto, faça, mesmo sozinho. Não espere motivação, não espere estar estimulado para fazer. Tome a decisão e faça. E isso vai gerar motivação, a tua atitude, estímulo para aqueles que estão à tua volta e que são, de certo modo, que estão debaixo da tua autoridade. Entende? Deus nos busca no individual, para que juntos com Ele possamos transformar o coletivo. Isso também é muito interessante. Por isso que eu falo a questão de estar sozinho e você não ficar preocupado com isso. Por exemplo, assim, eu vou acordar tantas horas da manhã, ou vou estender o meu dia, e todos os dias eu vou ter o meu horário de devocional com Deus. Independe se você é casado, se sua esposa vai apoiar a tua ideia. Independe se você é filho e seu pai e sua mãe vão ficar comentando alguma coisa. Ou um irmão vai ficar zoando você, ou coisa parecida. Independe. Você vai fazer por causa que você sabe que aquilo é correto, você sente que Deus te tocou para aquilo, e é por isso que você deve fazer. Independente de qualquer coisa. O que inicia abre a porta para que os outros venham também contigo, entendeu? Isso é muito importante você saber. Deus nos chama no individual para que a gente possa transformar o coletivo. A gente vê isso, eu vou citar a questão de Davi. Davi, através da atitude dele, ele motivou a todo o povo judeu a vencer não somente aquela guerra com os filisteus, mas de vencer várias batalhas, estabelecer um reinado poderoso, firme, seguro para o povo de Israel e também enriquecer, através das batalhas que foram enfrentadas, através do seu governo, todo o povo e nação, dando a eles orgulho, dando a eles autoestima com relação a saber que era uma nação que era abençoada e guardada por Deus. Isso é muito importante. E com relação a estar sozinho, Davi, ainda jovem, Samuel foi lá e o ungiu, falou que ele seria rei, mas muitos anos se passaram ainda até que tudo se concretizasse. E nesse período, é muito interessante isso. Nesse período, Deus foi moldando Davi com situações, com circunstâncias, para fazê-lo ter condição de superar aquilo que era necessário
para alcançar a bênção que era dele. Isso é muito interessante eu e você sabermos. Davi enfrentou várias situações enquanto tomava conta do rebanho do pai dele. Ali fala sobre leão, sobre o urso que ele enfrentou, protegendo as ovelhas, indo atrás, retirando as ovelhas da boca dos leões e de urso. Fora outros animais que não foram citados, como lobos, como cobras, que ele deve ter enfrentado, mas isso mostra uma escala. Ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso, que era um animal maior, grande. Quando ele foi enfrentar Golias, ele já não tinha mais medo, porque ele sabia que Deus era com ele, já pelas experiências anteriores que ele teve. Então, nessa situação que ele nos chama à parte, para esse relacionamento, começar a desenvolver nosso relacionamento, coisas vão acontecer para que a gente possa crescer, se desenvolver e ganhar autoridade para a bênção que ele quer nos dar. Uma coisa interessante em Davi, que eu vi numa pregação de um camarada que ele estuda muito hebraico, e aí ele estava falando que, se você ler a passagem, Davi, ele vai lá, vê que não tem condição de usar a armadura de Davi, de Saul, nem as suas armas, ele vai até o rio, ao ribeiro, pega 5 pedras, bota no alforje, pega a funda dele, que era tipo uma tiradeira, e vai enfrentar o gigante. Nós que não conhecemos a história a fundo judaica, a gente acha que ele pegou 5 pedras, porque se ele errasse a primeira pedrada, ele ia ter mais 4 chances para derrubar o gigante. Só que, gente, Davi era muito abusado e muito confiante em Deus. Sabe de quê? Que as 5 pedras, depois eu soube da história, o povo filisteu era dividido em 5 tribos, e cada tribo tinha um gigante. Davi pega as 5 pedras, não era porque ele estava com medo de errar, era para derrubar os 5 gigantes. A ideia de Davi era de derrubar um gigante de cada vez, e não somente Golias. Só que quando ele derruba Golias, todo mundo sai correndo. Fica atônitos daquilo. Como é que, poxa, se o garoto derrubou, o exército vai nos massacrar. Aí saiu todo mundo correndo, até o gigante. Se você continuar a ler, você vai ver que depois os soldados de Davi é que vão derrubar os gigantes. Eles é que, tomando Davi como exemplo, e aí é aquilo que eu falo, de você ser exemplo, você ter chamado individualmente para você ser exemplo, estimular outros, através da atitude de Davi, os seus soldados se sentiram confiantes, corajosos e em condição de derrubar os outros gigantes. Então, como eu estava falando para vocês, em Provérbios 19, quem obtém a sabedoria, ama-se a si mesmo. E aí sim, você tem condição de amar o seu próximo. E aí, o que isso se encaixa no resto? No momento que eu começo a ter um relacionamento com Deus, todos os dias, isso me fortalece. A palavra de Deus, através daquilo que você vai estar lendo, o Espírito Santo te conduzindo, te dando entendimento, você começa a entender a tua identidade, em que você é filho de Deus, e ainda mais, você é imagem e semelhança do Senhor. Que a sua essência agora faz parte de você, através do Espírito Santo, te dando entendimento, sabedoria, e na continuidade dessa atitude, porque é muito interessante. A palavra diz que você deve buscar sabedoria como quem busca o ouro, como quem busca a prata, como quem busca um tesouro. E ainda fala que a sabedoria e a instrução e o entendimento valem mais, são mais preciosos do que o ouro, do que a prata. Por quê? Quem tem a sabedoria para agir, para reagir, para falar, ela tem condição e ela se torna próspera em todas as coisas. A prosperidade não engloba somente a questão do dinheiro, de finanças. Essa é uma consequência de todo o resto da prosperidade, de uma prosperidade espiritual em que você sente a presença de Deus e você se torna uma pessoa como um Salomão da vida, que pediu sabedoria, e a palavra diz que se você pedir, ele dá. Em Tiago mesmo, você lê lá, ele vai falar sobre isso.
Deus dá sabedoria, ousadia, como deu a Davi, entendeu? Conhecimento, gerenciamento, como deu a Daniel, como deu a José. Então, esse buscar diário de Deus, ele vai nos fazer justamente isso, aprender que somos filhos dele. E quando você sabe de quem você é filho, você toma posse e conhece qual é a tua herança, você começa a se valorizar. Você não aceita coisas que antigamente parecia ser bacaninha, seria legais, vícios, pensamentos. Os vícios nem sempre são fumar um cigarro, beber simplesmente uma cerveja, mas é a maneira como você pensa que vai gerar isso. O vício de um pensamento viciante que te leva a se desviar da vontade de Deus. Quando você começa a obter sabedoria, que vai te dando entendimento, vai te dando conhecimento de quem você é, do teu potencial, do quanto Deus te ama, do quanto Ele tem de propósito para a sua vida, você começa a se amar. E aí você tem condição de amar o teu próximo com intensidade. Quando a gente não se ama, você ama a outra pessoa parcialmente. Se você não se gosta, você não tem condição de gostar plenamente da outra pessoa. Então, por isso é importante disso. Você tem que se amar para você ter condições de amar o teu próximo. Você tem que se gostar para poder saber com intensidade, poder gostar de outra pessoa, amar outra pessoa. E, consequentemente, tudo aquilo que engloba, que está compilado na palavra amor. Entende? E a palavra acalentar não é só trazer no colo, aconchegar, mas ela também tem como significado incentivar, alimentar, nutrir o entendimento, ou seja, o pensamento, a maneira de enxergar e ver a vida. E a partir daí, a tua vida vai prosperar. Irmão, minha irmã, desejo para você uma vida excepcional. E essa é a mensagem de hoje, de agora. Da mesma maneira que isso me alimentou e me fez refletir sobre minha vida, espero que também esteja acontecendo com você. Agora vamos orar para a gente enfrentar os dias à frente que virão, buscando essa sabedoria, buscando esse contato com Deus, que independe de estar na igreja, e a igreja que eu digo é a questão física, do prédio, que você sabe que você é a igreja, que o culto não é só no domingo, não é só num dia esporádico durante a semana, mas o culto tem que ser de todos os dias em nossas vidas, durante as nossas vidas. Entende? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço por essa palavra que é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, e que nos alimenta não somente por um momento, um período, mas nos alimenta para a eternidade. Senhor, eu peço a tua bênção sobre cada família, de cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, que ela se estenda através dessa pessoa para todo o resto de sua família, e que essa palavra, que nunca volta vazia, porque é sua, não é minha, apesar de mim, venha operar grande poder, milagre, graça na vida de todos que vão assistir essa mensagem. Obrigado, Senhor, te agradecemos, ligamos essas palavras aqui na terra para que sejam ligadas no céu, em nome de Jesus. A paz.